Bem-vindos a mais uma edição do ABAP no Ar. Estamos mais uma vez tratando sobre um tema que não se esgota aqui, que é o de inteligência artificial. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente gosta de começar pontual, mas enquanto o pessoal vai entrando, testem aqui o chat, contem para a gente qual é a sua agência, de qual cidade vocês vieram, estão. Sempre é bom a gente saber quem está nos acompanhando. E fiquem à vontade também para usar o chat como forma aqui de comunicação com a gente. Pessoal, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Esse é um webinar aberto para o mercado. Então, quem não é associado ainda, né, me apresento, sou Mariana Pagnoni, diretora executiva da ABAP desde 2024, e hoje vou ser a pessoa que vou aqui apresentar, junto com o Anselmo, esse webinar para vocês. Uns recadinhos antes de começarmos. Esse webinar vai ser gravado, né? Muita gente pergunta se a gravação vai ser disponibilizada, então já adianto que aqui que sim, que vai ser disponibilizada pelo nosso canal do YouTube, no qual vocês têm acesso a todos os nossos webinars, inclusive. Vocês podem ir lá, ver o que já rolou aqui, o que aconteceu. A gente tem muitos webinars desde o ano passado, então assuntos muito bacanas para vocês pesquisarem também, acompanharem por lá. O microfone de vocês está mutado para evitar ruídos ao longo aqui da nossa apresentação, mas se vocês tiverem à vontade e quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade. Sempre é bom ver a carinha aí de vocês. E qualquer comentário ou dúvida, mais uma vez, podem enviar pelo chat. A gente está acompanhando, o pessoal aqui da produção está acompanhando todas as perguntas, e a gente, ao final da apresentação, temos um momento de perguntas e respostas. Então, a gente vai trazer aqui as questões de vocês, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a BAP, já que também nem todas as agências aqui presentes são associadas à BAP, faço aqui uma breve apresentação. A ABAP recentemente, né, mudou até a sua terminologia. A gente se denomina agora como Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário. A gente, enfim, dá as boas-vindas para vários tipos de empresas de comunicação e publicidade diferentes. Então, se você é de agência digital ou e-commerce ou agência de influência, é um espaço que vocês podem, né, se associar, se filiar, além de ser agência de publicidade. Como o mercado expandiu, nós também expandimos, né? Existimos há mais de 77 anos e a gente representa esse mercado super forte, que é o mercado da publicidade brasileira, né? Das agências, de tudo que a gente fala que está entre a mídia, né, e a marca. Então, estamos aqui para apoiar vocês, né, na construção desse presente, com todas essas mudanças, e para o futuro, preparando com, por exemplo, conteúdos e webinars como esse, né? Então, são super bem-vindos também a se filiarem à ABAP. A gente deixa aqui sempre os nossos contatos para, após o webinar também, quiserem entrar em contato com a gente, fiquem super à vontade. Contar um pouquinho do que a gente faz, né, no ano todo. Então, a gente realiza muitas ações importantes nesse apoio do desenvolvimento das agências, né? Então, além de fazer todos os relacionamentos institucionais, com outras entidades do mercado, com anunciantes, com veículos, né? Para a gente sempre criar um bom diálogo, né, com todos os stakeholders do mercado. A gente realiza vários webinars, eventos, temos uma ação muito forte em AI também, vou contar um pouquinho para vocês dos conteúdos. Atuamos também em assuntos um pouco mais, como a gente diz, chatinho para um publicitário, né? Mas a gente tem que tocar nesses assuntos de reforma tributária, de licitação. Tem muitas agências aí aprendendo a fazer licitação, muitas já fazem há muitos anos. Então, aqui tem muito conteúdo também sobre isso. NR1, que agora também está entrando com tudo, né? Também já fizemos webinar sobre isso, podem buscar lá no nosso YouTube. Publicamos importantes materiais também para o mercado. O ano passado publicamos uma pesquisa conduzida pela Deloitte, que se chama Por Dentro das Agências, que tem um fio condutor aí de toda a evolução das agências desde 2010,
de toda a revolução tecnológica que esse mercado passou e como isso impactou as agências. Além do guia de licitação do Dr. Paulo Gomes, que também lançamos junto com o Sinapro e Fenapro. A gente realiza encontros também nas ABAPs regionais. Anselmo está aqui representando também uma ABAP regional, né? Mas tivemos 360, ABAP 360 em Maceió, café com a ABAP em Salvador, com encontro com anunciantes e marcas, encontro com vários setores diferentes, encontro com líderes em Recife, né? Entre outros eventos que a gente faz. Uma coisa bacana, aí quem é associado realmente, né? A gente tem um programa de AI, o que é o nosso tema de hoje, então a gente tem realizado diversas ações para apoiar as agências associadas e acompanhar essa transformação, né, que tem acontecido aqui em nosso mercado, como já falei. A gente realiza vários webinars, realizamos uma masterclass também para liderança, lançamos no começo do ano o guia de adoção e uso de AI para as lideranças de agência, e a gente tem um curso super bacana desenvolvido com a Templo, que é AI generativa. Então, a gente tem uma plataforma para que seja utilizado para exercícios, todas as opções de AI. Então, é um curso 100% gratuito de capacitação para todos os colaboradores das agências associadas. Quem está aqui é líder ou colaborador da agência. Se ainda não está inscrito no curso, mande e-mail para benefícios@abap.com.br, que a gente vai aqui atender a sua solicitação e mandar a ficha de inscrição para vocês, tá? Bom, pessoal, depois dessa apresentação, vamos finalmente aqui apresentar, né, o nosso tema de hoje. Nessa manhã, temos como convidado o Anselmo Albuquerque, que é o nosso presidente da ABAP de Pernambuco. Ele é CSO da Lean Agency e especialista em inteligência artificial aplicada ao mercado, aplicada ao marketing, com mais de 20 anos de experiência em estratégia, inovação e comunicação. E hoje a gente está aqui para falar sobre se AI é custo ou investimento, né? Acho que é um tema que a gente tem se questionado bastante e tem chegado para a gente uma demanda grande sobre esse tema. Então, a Anselmo vai hoje debater um pouquinho aqui sobre esse uso estratégico de AI para a gente não se perder, né, no próprio prompt. Anselmo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou te passar aqui a palavra, eu vou até tirar aqui minha apresentação para a gente poder se ver melhor. Queria também dar bom dia a todos aqui mais uma vez, agora eu estou conseguindo ver a carinha de todos. Obrigada pela participação. Algumas pessoas aqui já bem conhecidas nossas, então obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, Anselmo, deixo com você Então, aqui e estou aqui atenta também ao chat, pessoal. Mandem suas perguntas, tá? tá bom, eu vou ser breve, porque é um tema que, por mais que a gente sempre apresenta, tá aqui, como todo bom publicitário, fazendo os últimos ajustes na apresentação, que se publicitário, para fazer a apresentação, geralmente termina ali aos 45 minutos do segundo tempo, quando é sobre IA, cada F5 que você dá, já lançaram duas plataformas, quatro atualizações, e você fica aqui tentando colocar o que tem de bacana e o que está rolando e o que já mudou da última palestra para cá. Então, todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim, né? Então, primeiro, obrigado pelo convite, Mari, Carol, Marcinha. É um prazer estar falando aqui com vocês. E vou começar. Sou Anselmo Albuquerque, né? Como o Mari falou, sou da Bahia Pernambuco, sou publicitário aí há 20 anos. Atualmente sou CSO da Lean, numa agência aqui de Recife, que tem uma atuação nacional. E vou contar um pouquinho do que a gente tem percebido e do que a gente tem discutido em vários fóruns, né? Seja no fórum da ABAP, seja no fórum de outras, de outros comitês e de outros grupos empresariais sobre inteligência artificial, que é uma dor quase que transversal para vários negócios. Então, quem não
me tem no Instagram, pode me ter aqui e pode também se conectar no LinkedIn. Eu mandar o WhatsApp, quem tiver no grupo da ABAP, etc., ou se associar brevemente, que eu espero que tenha aí novas pessoas para também com esse interesse de ajudar nós aqui na ABAP a construir um mercado mais sólido, mais diverso, mais plural, que é algo que quem é de fora de São Paulo, eu acho que tem se sentido muito privilegiado nessa gestão de massinha, por essa rotatividade de vários estados poderem atuar aqui conversando nacionalmente. Isso aí, para a gente, eu sempre gosto de reforçar, porque isso é algo que eu acho que quem está fora do eixo Rio-São Paulo sente a diferença gigante. Enfim, IA nas agências é um custo ou investimento? E isso é uma coisa que eu vou dizer todo dia como exagero, mas é quase todo dia eu recebo mensagem de algum amigo publicitário, empresário, dizendo: Anselmo, estou querendo implementar algumas coisas de IA aqui. A gente já faz algumas coisas, mas qual IA eu devo contratar? Aí, pô, é muito caro, isso tudo em dólar, e como é que faz e tal. Então, assim, isso é algo que é latente, e eu vou falar muito aqui também, só queria abrir uma aspas, que eu estou numa agência em Recife, né, no Nordeste, que tem uma estrutura grande, com cliente nacional, etc. Mas eu tento fazer uma. Eu sei os dois mundos, né, das grandes agências globais, por ler, por entender, por já ter trabalhado também em grandes agências, e pela dor empresarial do dia a dia de quem está fora do eixo. Então, aqui eu vou usar exemplos que são exemplos muito mais para agências de donos próprias e não de grandes grupos, porque eu acho que os grandes grupos, principalmente, eles já têm um avanço e uma governança sobre esse tema muito mais é, organizada globalmente, né? Então, às vezes, quem está em São Paulo ou tá na agência aqui no Brasil participa desses comitês, mas a decisão é muito maior do que uma decisão empresarial de uma agência que tem uma governança própria. Essa pergunta eu abro todas as minhas palestras. Comecei a palestrar sobre em março de 2023. Sempre fiz essa pergunta. No começo eram 10 pessoas que levantavam a mão, ou 10% das pessoas levantavam a mão, depois foi 40, 50, hoje é 100%, né? E quem não levantar a mão é porque não escutou a pergunta. Porque dificilmente alguém vai dizer que não está usando IA no trabalho. O ChatGPT nasceu ali em novembro de 2022. De lá para cá, né? Parece que passou tempo para caramba, mas não faz 4 anos que está lançado o ChatGPT. E a gente vê que o ChatGPT foi o kickoff para o uso é, convencional do dia a dia de IA por nós mortais, que não somos, eu não sei todo mundo aqui, né? Mas assim, que não veio da parte de desenvolvimento, de tecnologia e tal. Porque isso, para essa galera, o tema já é mais antigo, mas para nós, pobres mortais, fomos apresentados a essa tecnologia através do ChatGPT. Mas parece que passou um século, porque todas as atualizações e todas as necessidades e resoluções que a gente tem hoje em dia são muito rápidas. E a gente, na área de comunicação, talvez seja um dos pontos, está ali, todos os estudos, Gartner, Deloitte, todos os institutos globais e nacionais, está lá, dos três principais lugares onde existem mais exigência ou mais usando inteligência artificial, está lá marketing e vendas no top 1, top 3. Então, a gente é uma área que pulsa sobre inteligência artificial e tem se adaptado mais rapidamente, né? Então, todo mundo testou, pouca gente mediu. Esse é o principal ponto que a gente sempre discute. É, testar ferramenta, implementar coisas na agência, no dia a dia, no cliente, mas quem está medindo? Como está medindo? Como é que mede? Eu vou medir em tokens,
utilizados pela plataforma, eu vou medir em quanto tempo eu treinei meu time para aprender a gerar imagens melhor na IA, eu vou medir quanto é que a agência está perdendo de receita quando, em vez de produzir um vídeo numa produtora e ter seus honorários de produção, etc., está fazendo internamente e dando de graça para o cliente, ou gerando uma imagem e não está comprando do banco de imagem de uma Shutter, por exemplo, e você tem ali o comissionamento de produção, e você, quando está gerando várias imagens e colocando no layout do cliente, entregando a ele, você está perdendo a receita, está tendo um custo. Então, essas medições ainda são muito difíceis de fazer, né? Porque a gente não tem um formato padrão e universal institucionalizado no segmento. Porém, eu acho que a gente está nessa busca, e essa discussão é boa porque, como cada agência é única e individual, às vezes uma solução de uma pequena agência ela pode fazer sentido para uma média, para uma grande agência, como às vezes um tópico de uma grande agência que antigamente era muito difícil implementar numa pequena, hoje em dia por essa democratização da IA, talvez também consiga implementar. 95% das empresas que implementaram não viram retorno real sobre o investimento. Isso foi um estudo do ano passado do MIT, e esse ano teve um outro estudo no Brasil, a Anshan tinha feito, e viu que 61% não percebem um impacto relevante. Então, 95% não vê retorno sobre investimento. 61% na pesquisa recente da Anshan viu que não tem um impacto relevante. E 3% conseguiram gerar novas receitas com IA. Então, a gente tem quase que um problema extremamente interessante, que é IA se tornou algo muito sexy. Os CEOs das empresas se reúnem com o time e dizem: o que é que a gente está fazendo em IA? Precisamos implementar IA. O meu concorrente disse que está fazendo isso com IA. Vi uma notícia agora que a IA faz 1000 vídeos em 6 minutos, como se fosse Nolan dirigindo o filme. E que a gente sabe no dia a dia que, que o mundo real não funciona assim. É, é, mas a demanda existe. Hoje, talvez você consiga uma reunião de 2 horas com seu cliente para papear mais sobre alguma solução de IA ou algum projeto de tecnologia do que para apresentar uma campanha ou conteúdo de rede social. Porque realmente a parte de IA virou algo muito bacana de ser discutido. E esse retorno sobre o investimento em inteligência artificial, que a gente está tentando se descobrir, né? Eu também participo do Sinapro, né, por Pernambuco, FENAPRO, então tem a tabela de referência agora atualizada numa plataforma só, e se discutiu, eu participei do comitê ajudando o pessoal a construir a tabela, né, para equilibrar as coisas, porque agora a tabela é universal, todos os itens são nacionais para criar uma unidade melhor, mas se discutiu se a gente teria na tabela um capítulo sobre inteligência artificial. Como cobrar, o que cobrar, por 1000 tokens, por 10.000 tokens, se por imagem gerada, por vídeo gerado, por solução feita tal, e não chegou num consenso, porque, mais uma vez, isso não está bem estabelecido entre nós, publicitários, e entre várias outras empresas de tecnologia. Quem paga essa conta no final, né? Aí eu gosto desse slide, que ele vai do 0 ao 100, que é a gente tem um custo fixo direto com o cliente, que é todas as plataformas que a gente usa no dia a dia para gerenciar o nosso negócio, seja os sistemas de operação da agência, um Pipefy, um Publi, um Operandi, de RH, o Feeds. Aí você tem todos os pacotes de Adobe, você tem todos os pacotes, quem usa o Google Workspace, do Google Workspace, quem usa da Microsoft. Fora outros sistemas e outras plataformas que são custos com terceiros, que a gente às vezes consegue inserir esse custo diretamente para o cliente, ou você absorve como uma tecnologia que você precisa para
para entregar o seu trabalho, né? Por exemplo, as ferramentas lá de monitoramento de listen, né? Você vai fazer um contrato com um cliente que você tem monitoramento de listen, você contrata uma dessas ferramentas, e esse valor da ferramenta ele é condicionado àquela prestação de serviço. Então você consegue botar muito bem na proposta o custo daquela ferramenta, o cliente paga direto a ferramenta e a agência usa, tudo combinado. Mas agora eu preciso contratar várias ferramentas de inteligência artificial que por unidade de usuário, então isso impacta realmente da menor da agência de 2 pessoas à agência de 500 pessoas, você paga por usuário. Então, se você pagar US$ 30 por cada usuário para o ChatGPT, uma agência de 100 pessoas vai pagar uma grana bacana, de 10 pessoas também vai pagar uma grana bacana, porque é vezes 3, é vezes 5, né, o dólar, e aí vai. Só que você só não vai ter um ChatGPT, um Gemini, ou um Claude da vida. Você vai ter um Midjourney, você vai ter um Perplexity, você vai ter o Runway, um Eleven Labs, um Suno para criação de áudio, música, etc. E aí você vai englobando tudo isso e a conta para a agência vai ficando alta. E você ainda não sabe, e ainda não tem essa coisa, como transferir isso para. O ruim de apresentação online é porque a interação é menor e os microfones já ficam fechados. Mas assim, eu aposto aqui que 95% ou 99% está implementando várias coisas de IA, mas não renegociou nenhum contrato com o cliente para adicionar um valor para compensar o custo que você está tendo internamente com as suas soluções de IA. Ou seja, a gente está investindo no nosso negócio para melhorar a qualidade do serviço, para otimizar a operação, tal, mas isso ainda não virou receita. Aquela informação dos 3% que ainda não, que só 3% conseguiram gerar nova receita com IA, me parece uma grande verdade quando eu converso por aí, participo de eventos, enfim. Aí você tem lá um Canva da vida, e um estúdio de criação para autodidatas, para operações, para agências. Eu já conheço agências de médio porte que deixa o Photoshop de lado e usa o Canva pela facilidade e pela não burocratização de você trabalhar com a arte ali para redes sociais, por exemplo, né? E aí a qualidade do trabalho ela é muito menos impactante se foi feito no Photoshop ou no Canva, porque tá ali no final o post na rua, e isso custa R$ 49 por pessoa para você ter um estúdio criativo que gera da imagem aos todos os formatos, a vídeo legendado, a criação de A, N coisas, que para as médias, e mais uma vez, em pequenas, a gente tinha um problema lá atrás, eu já vi um monte de gente falando, né? Na época eu fiz a transição da, da, da agência off para a agência online. Então, quando quando eu criei a minha primeira agência, a gente já fazia site na agência, enquanto as agências ainda tinha lá agências online, de digital, e as agências offline, e os grandes grupos demoraram mais para isso, logicamente, por causa do modelo de negócio. E lá nesse dilema para o pequeno médio era que o sobrinho da pessoa lá do empresário conseguia fazer o site em uma semana, enquanto nós da agência era um mês, 45 dias. O sobrinho conseguia fazer uma campanha no Facebook, quando se tinha fanpage, né? Quem é um pouquinho mais antigo sabe que era as páginas do Facebook, eram as fanpages, né? E as pessoas seguiam a página, não tinha Instagram, né? Instagram 2014. Então, as campanhas de Google eram feitas na munheca, né? Você lá ficava com o painel gerenciador de negócio do Google aberto, você ficava alterando o valor do leilão manualmente. Botava lá, quero pagar agora R$ 4 na palavra, agora eu quero pagar 3,85, agora eu quero pagar 2,50, agora eu quero pagar R$ 6. E isso, para as agências implementarem, demorou, e quando você vê, você estava perdendo receita para o sobrinho. E aí, esse mesmo sobrinho, que depois perdeu totalmente espaço, porque
As agências avançaram, logicamente, e conseguiram entregar esse serviço para seus clientes. Agora ele está sozinho atrás do computador com inteligência artificial, trazendo soluções que muitas vezes a agência até tentou ou quis ter a ideia, mas não conseguiu o braço para executar, por conta de todo o fluxo operacional da gente, por toda a questão cultural, né, de como a gente entrega as coisas. E o sobrinho tem feito esse trabalho provocado, né? Quando a agência diz, não dá para fazer isso não, porque o cliente faz. Não, mas vocês fazem isso aí rapidinho com IA. Aí a pessoa diz que não. Aí vai lá o sobrinho e faz em 4 minutos e manda, e o cliente diz assim, ó, pô, tá vendo que dava para fazer? Então, isso é um recado que a gente hoje não compete com a IA. A gente é um aliado, a IA é um aliado, uma ferramenta, um instrumento para a gente poder gerenciar melhor a nossa agência, gerar mais resultado para a agência e para o cliente. E aí tem um grande problema que é esse aí, esse termo, não sei se todo mundo já ouviu falar, workflow, que é exatamente o trabalho gerado por IA, que parece bom, mas não é bom. E isso é um grande problema. Esse termo foi cunhado ano passado numa pesquisa da MIT Media Labs, e aí depois publicado num artigo de Harvard, que é um problema que as empresas estão tendo, que é a gente ter lá, pela facilidade de gerar documentos em IA, gerar coisas em IA, estamos gerando muita coisa ruim, ou muita coisa que dá retrabalho para quando a gente vai subindo é, esse trabalho dos níveis hierárquicos, que é um relatório, né, que você vai lá, quero fazer um desk research de tal mercado que eu vou participar de uma concorrência. Ou meu cliente pediu um estudo sobre isso ou aquilo, ou quero um relatório de algo aqui da agência. Você chega lá, solicita para um analista, 15 minutos depois, vem um dossiê de 30 páginas, que foram dois prompts, que a pessoa não leu, e a pessoa entregou ali porque acha que aquilo ali é a melhor resposta para o relatório, o estudo de mercado que você fez. E isso está gerando um retrabalho incrível nas empresas e um retrabalho gigante no dia a dia de gestores e de diretores, porque eu acredito que a maioria de vocês já pediu algo para alguém e veio muita coisa, né? Então, se aquele relatório tem 2 páginas, veio com 48 páginas, só que ninguém lê, e a partir da página 2 já se repete o que falou na 5 se repete o que falou na página 10 e assim sucessivamente, você tem aí um retrabalho em um volume de besteiras ou de coisas que são inúteis gigante. Isso é um ponto que a gente precisa controlar da essência, que vai impactar em coisas que parece trabalho, mas não é trabalho, é muito texto, é pouco conteúdo, gera retrabalho, atrito, menor retorno sobre investimento de IA, porque você está utilizando a IA para gerar coisa ruim, desconfiança, porque você começa a receber material e você já lê, no primeiro parágrafo você já diz assim, isso foi feito com IA, não sei se isso aqui é tão bom, etc. E aí se todo mundo está usando IA, onde está o valor da IA? Isso impacta em governança. O Workslope é um dos pontos importantes dentro da governança da agência, porque se você não instrui o time e você não cria os guarda-reios, as delimitações, os modos que devem ser utilizadas, as ferramentas, quais ferramentas são utilizadas, você deixa na mão dos indivíduos a fazer essa própria gestão. E aí, todo mundo está usando IA, mas ninguém está gerando valor em IA dentro da sua própria empresa. Essa pergunta vai de: isso foi feito no chat. Aí você fala assim, pô, isso aqui foi feito no chat. Tu usou IA para fazer isso? Tu não usou IA para fazer isso?
E aí, a uma hora você quer dizer lá que você é uma agência disruptiva que usa IA nos seus processos e tal, papapá. Outra hora você quer esconder e você vai para a reunião e você fala assim, ó, não comenta que isso aqui foi feito em IA não, tá? É um dilema o tempo todo, né? Pô, eu quero fazer moderno porque eu usei IA e não quero parecer preguiçoso porque eu fiz aquele trabalho que às vezes eu levava 8 horas, 4 horas em 20 minutos, bem feito, porque a minha experiência me fez produzir aquilo ali, né? Aí é o capital humano, né? É usando a máquina. Conseguiu fazer uma análise e ser criterioso em uma hora, coisa que você levaria ali, sei lá, 2 dias. Só que você não quer entregar logo porque você fica, pô, o cliente vai começar a achar que isso não tem valor, porque antes levava mais tempo para entregá-lo. E aí tem uma coisa que eu gosto de brincar com todo mundo. Você não precisa informar para o cliente do ponto de vista prático, técnico, né? Se isso foi feito com IA ou sem IA. Não estou falando que é criação de imagem, por exemplo. A criação de imagem, logicamente, você tem ali uma questão mais de identificar e de falar tal. Mas eu acredito que ninguém aqui mandou um documento ou um layout para um cliente e disse, olha, foi feito no Photoshop 10.0. Isso aqui foi feito olha, essa marca aqui foi feita no Illustrator, no InDesigner. Ninguém nunca mandou um documento, olha, o redator fez no Word Microsoft 360. Não precisa informar e poder e mandar isso para as pessoas. Dessa maneira como eu vejo nas conversas, existe uma intenção de se fazer. Então, você pega lá, não precisa avisar que foi Photoshop, ou que foi Midjourney, ou que foi Gemini. Isso depende de como você faz o acordo com o cliente, de como você usa a ferramenta que você faz. Porque mais importante do que a ferramenta que usou é a qualidade criativa, é o entendimento do briefing, é a estratégia que você está levando para o cliente. Então, IA não diminui valor, é a falta de estratégia que diminui valor, porque eu acredito que se uma agência estratégica ou uma criação muito competente entregar uma boa campanha publicitária, a discussão na mesa não é se aquela imagem apresentada foi feita com IA ou não, e sim se aquilo ali atende o brief, se aquilo ali conversa com o público, se aquilo ali faz sentido para a marca. Então, muitas das coisas estão sendo vestidas ou transvestidas de pautas para a gente no mercado publicitário de foi com IA, não foi com IA. Quando eu vejo uma notícia, né? Coca-Cola lança campanha com IA. Tal agência, tal cliente, anunciante faz campanha 100% sem IA. Depois, tal, não sei o que, faz o filme com personagens de IA. Faz a música. A IA por si só, a gente está publicizando como notícia mais se usou ou não usou IA do que se a ideia é boa ou se a ideia é ruim. Se a estratégia é boa, se a estratégia é ruim. E isso cabe a gente, líderes de agência, priorizar, porque isso não é o próprio marketing, o meu mensagem que está buscando o release de quem usou IA ou não foi IA. É a agência com a intenção dela que diz, ó, dentro do release ela diz, olha, o primeiro filme para o cliente X utilizando IA, tal, 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 e a gente termina que fica jogando contra a gente mesmo, de achar que usar IA quer dizer que gerou valor. E, na verdade, o valor tem que continuar sendo na ideia, na estratégia, no talento das pessoas. A IA é uma ferramenta, assim como o Photoshop é uma ferramenta, como o Word é uma ferramenta, como o Google é uma ferramenta. Então, seguindo, é, na parte de governança, e aí eu fico trazendo os pontos aqui, muitos lugares, cada um usa a IA como quer. E eu vejo que isso é um problema quase que generalizado, né? Por exemplo, eu tenho lá na linha, a gente tem o Gemini instituído como a IA generativa para as pesquisas, para os estudos, etc., integrada com o Google Drive, com outras ferramentas, mas eu ainda vejo muita gente usando o ChatGPT.
E aí, quando você está usando o ChatGPT e você está levando informação estratégica, alguma informação para o ChatGPT, ou você está usando ali uma outra IA, que naquela IA institucionalizada, você está correndo algum tipo de risco, você não está seguindo um padrão de como você criou seus agentes de IA internos para ele processar informações do tipo certo, com os guarda-reios, com as curadorias, com as redundâncias, com os double checks, etc. E isso é algo que realmente tem sido muito falho, né? Porque ele envolve cultura. E aí eu digo falho porque eu vejo que as agências até se preocupam, mas eu mesmo, dentro da agência que eu lidero, e tal, sinto essa dificuldade de, das pessoas usarem de maneira mais institucionalizadas as ferramentas de IA. E isso é um desafio que a gente tem no dia a dia, né? Tem criativo que prefere criar imagem no Midjourney. Aí tem outro criativo que prefere criar imagem no Magnifics. Tem outro que prefere imagem criar direto no Nano Banana, pelo Flow. É, e aí você começa a deixar de institucionalizar, ou instituir. Ó, ninguém aqui precisa dizer que a criação trabalha com os pacotes da Adobe. Na maioria das agências é pacote da Adobe. Ninguém chega lá e diz, ah, não, não gosto de trabalhar com Adobe, não. Eu gosto de trabalhar com freehand, com CorelDRAW, né? E está fazendo esse trabalho no CorelDRAW. Não é. Do mesmo jeito é IA. Se a empresa, se a agência determina que as plataformas e as ferramentas de IA são essas, a gente precisa ter essa governança e ter esse cuidado e ver como acompanhar para que as pessoas não levem dados, informações, prompts, agentes para outras e acho que não são aquelas institucionalizadas. Quando a gente está sem padrão, né, a gente não consegue medir, porque se eu estabeleço que as gerações de imagens são feitas no Midjourney, eu tenho lá o número de tokens e sei quantos usuários e sei quanto é que se consumiu de tokens no final do mês para gerar X mil imagens para tais clientes, eu consigo medir. Agora, se cada um abre lá e diz, pô, não está saindo legal nisso aqui, eu vou abrir essa aqui na minha conta pessoal, gerar essa imagem e no final entregar aquela imagem para o cliente, eu não tenho como medir, porque eu não tenho acesso a essa informação, que termina que se estabelece sem governança. E aí o individual se sobressai ao, ao empresarial, porque no individual a gente está lá, pessoas testando ferramentas sozinho, depende da iniciativa pessoal, então tem gente que é mais interessada em ferramentas, então ela vai ganhando uma habilidade natural e vai testando, e às vezes é quem traz as soluções bacanas que a agência pode implementar. Mas a gente não pode, como empresa, não pode depender de um insight de alguém individual, porque isso não nos atende como negócio. Né? Não tem indicadores, tem maior risco de workflow, porque quando ele está usando ali para o que ele quiser, eu não tenho esse controle. E o maior risco de infringir uma LGPD da vida. Né? Então, a dor da pessoa que é individual, ela não é maior do que a dor da agência que é coletiva. E a nossa dor, que é coletiva, é de como melhorar e como fomentar o uso adequado de ferramentas de inteligência artificial para o nosso negócio, para aumentar a qualidade das nossas entregas para o cliente, para melhorar a nossa rentabilidade, quando a gente consegue escalar sem aumentar consideravelmente o custo, e criar novos produtos e serviços integrados ao serviço da agência. Que é, eu preciso ter um stack definido, né? Ou seja, as ferramentas e toda esses elementos que compõem uma implementação de inteligência artificial, processos documentados, né? Que é como é que eu uso isso aqui? Aonde é que eu procuro aquilo ali? Até que ponto um relatório pode ser feito de IA sozinho? Aonde é que tem a IA mais a intervenção humana? Onde é só humano? Onde é só IA? Isso precisa estar muito bem definido. Os indicadores, mesmo que simples, mas eles precisam ser estabelecidos. E a IA tem que estar sendo alinhada
é um negócio. Então, lá atrás, há, sei lá, 2 anos, eu fiz algo. Esse ano eu já fiz também, mas assim, há 2 anos foi a primeira vez que fiz 2 imersões com um grupo de portal de notícias para vários jornalistas. E metade da discussão era eles refutando a qualidade das entregas de IA e a qualidade dos textos de IA, e não querendo entender como a IA poderia facilitar a vida deles enquanto jornalistas. Era a luta de que a IA não vai substituir jornalista, porque a IA não sei o quê, vira um problema que é uma negação da sua própria profissão. É algo que a gente não percebe, né? Mas a gente tem o ser humano por si só, ele se sente mais à vontade na inércia do que no movimento. Então, quando você está num negócio que você está muito bem confortável ali, você não quer se movimentar, mesmo que esse movimento é para que você não caia ou fique para trás, né? Então, essa provocação é sempre válida para todo mundo, principalmente daqueles que refutam a IA. E aí eu não estou entrando na questão é, ética de fake news ou de que isso vai emburrecer as pessoas, etc. Não, estou falando da questão de que é uma tecnologia que ela está aí, que não goste, não goste, ache bom, ache ruim, ache caro, ache barato, tá. Então não tem como não seguir esse flow. E aí impacta na gente e a sem liderança vira custo. Quando nós líderes não assumimos esse papel de protagonistas é, na transformação da cultura do nosso negócio, na conversa com o cliente para definir os critérios de utilização de IA. Tem cliente que, quando quer a coisa rápida, ele faz. Gera isso aí na IA rapidinho, na imagem, para a gente fazer esse conteúdo e postar, tal. Mas esse mesmo cliente, quando a imagem de IA que foi gerada rápida passa batido e a mãozinha lá da pessoa tem 6 dedos, é o cliente que faz. Pô, tá vendo? Por isso que a gente não gosta de usar inteligência artificial, porque a mão vem com 6 dedos e tal. Então, assim, uma hora é bacana porque é rápido, outra hora é ruim porque pode vir com a falha, né? E isso também é um papel de nós, líderes, sentar na mesa de reunião e discutir como qual vão ser as boas práticas, até onde vai com IA, até onde não vai com IA. Aonde é que essa responsabilidade ela está compartilhada sobre os direitos autorais da imagem ou sobre o tipo de uso de vídeo ou não vídeo, se eu vou botar a tag de que isso foi produzido com IA, eu não vou botar a tag, né? A gente já tem, logicamente, discussões de ABAP, de CONAR, de recomendações, principalmente para pessoas, né? Para uso de humanos gerados com IA, mas eu não preciso informar que se eu fiz uma garrafa com IA, não preciso ter lá, essa garrafa foi produzida com IA, né? E aí, quando a IA com governança, quando a IA é usada com governança, ela vira uma vantagem competitiva. Então, as agências que já conseguiram implementar e já conseguiram avançar nisso, ele tem conseguido estabelecer um ritmo, ou melhorado suas entregas, ou puxado pautas e conversado com o cliente de maneira mais assertiva. Isso vem um ponto, já para ir encerrando, e essa parte eu vou passar um pouco mais rápido, em qual IA eu invisto, né? Quando eu fico brincando com as pessoas, rapaz, se uma pessoa hoje sozinha monta uma agência com 5 IAs. Então, se você pegar lá e contratar um pacote desse, você tem um gestor de projeto, você tem um gerador de imagem, você tem um redator, você tem um planejamento, você tem tudo. Mas se você não tiver a cabeça e a inteligência humana por trás disso, não adianta de nada. Imagina isso em escala. Antes de você saber qual IA você deve contratar, você tem que responder qual é a dor da agência que eu preciso resolver. Porque por causa da dor, a partir da dor, é que eu vou ter que
eu vou ter que escolher a IA adequada para isso, ou qual solução eu tenho para isso. E as pessoas estão mais preocupadas em qual IA a outra está usando do que para que dor eu estou resolvendo com o uso da IA. Seja ele para resolver coisas simples, é um briefing, é um processo, é o volume de demanda, né? Pô, será que as agências utilizam a IA para pegar aquele briefing mais bacana que algum atendimento já fez e tornar ele como um padrão ouro, referência, e você usar esse modelo para replicar e para usar como padrão da agência, né, seja em escrita, seja em campos, porque é muito fácil a gente colocar os campos ali para, olha, o modelo de brief está aqui, tem esse campo, esse campo, esse campo. Ok, mas a escrita não é padronizada, né? O campo é, mas a escrita não. Então, como a gente tem ali uma capacidade humana criativa de ser um pouco mais genérico ou um pouco mais preciso, quando você tem ali um padrão ouro, você pode, depois de todo de- do atendimento, narrar por áudio para um IA a reunião, ou transcrever a reunião e jogar, e dali extrair um brief padrão ouro, que aí o atendimento vai estar muito mais preocupado em discutir estrategicamente sobre o brief do que estar atrás do computador digitando, por exemplo, né? Vivemos o boom dos dashboards. Então, o boom todo mundo quer um dashboard do cliente, quer um dashboard do cliente, então se passava muito tempo discutindo o que era que tinha que ter, ou com time de dev, ou com time de programação, com time de dados. Ah, quero ter isso, eu quero analisar isso agora, quero tal. Mas menos tempo fazendo a leitura estratégica daqueles dados e tomando as decisões que estabeleciam pelos dados. Brainstorm melhores, né? Menos tempos perdidos. Né? Como é que eu estabeleço uma forma de incluir a IA num brainstorm para ele depois sintetizar todas aquelas ideias que a gente teve ali, compilar e a gente já fazer uma curadoria a partir de um documento, né? Para quem faz conteúdo para cliente, pô, tá lá o cara negociando, você vai ter 10 posts por mês, 12 posts por mês. Pô, com IA você consegue entregar 36 possibilidades e deixar um menu à escolha do cliente. Ah, vamos postar isso porque você vai excluir, em vez de você fazer refazer 6 vezes o mesmo conteúdo, você ter 3 vezes mais peças criativas com variações, é mais barato do que você parar alguém para refazer 6 vezes. Mais opções, mais estratégias, menos retrabalho. As ferramentas, como eu digo, né, mudam, os princípios permanecem. Tipo, pô, a essência da agência é criatividade, inteligência, estratégia. Isso não muda com IA, sem IA, na época que tinha máquina de escrever, na época do computador, enfim. Isso para a gente não muda. A ferramenta passa amanhã, se o cara for pegar ali todas as transformações tecnológicas que a gente já viveu, né? Não, a IA é mais uma delas, só que ela é um pouco mais rápida, né? E é algo muito simples, mas não é fácil. Eu falo por mim, né, que tento implementar na agência algumas coisas, e a gente já implementou, mas eu sei a dificuldade no dia a dia disso, né? E tem 4 coisas que eu falo que servem para todo mundo, né? Primeiro é que a IA tem que ser relevante para o negócio. Você precisa envolver as lideranças e a equipe e tomar conta desse assunto. Se você terceirizar esse assunto, acho que você vai falhar radicalmente, né? Dar clareza aos papéis, o que é o papel do gestor, o que é o papel da IA, o que é o papel do analista, né? E medir continuamente, porque o que não é medido, né, não é gerenciado, já dizia Vicente Falcone. Uma coisa que também é importantíssima, né, não pirem sobre as ferramentas novas, sobre as coisas novas de IA, porque senão você vai ter ali um FOMO absurdo. Isso aqui é só um Google Trends de 3 meses sobre Claude, Canva, Gemini, ChatGPT. Cada pico desse é uma atualização de alguma ferramenta que movimenta todas as ferramentas. E não é atualização da versão 1.1 para 1.2 que não mexeu em nada. É o Claude em maio fez 27 atualizações
e lançou vários modelos extremamente relevantes. Aí, há 3 meses, o Claude tinha desbancado o ChatGPT. O ChatGPT agora já voltou com outras soluções que já fazem coisas que o Claude faz, por exemplo, né? O Google, com a DeepMind, usando as LLMs dele de Gemini e tal, acabou com a geração de imagem do ChatGPT, do Sora, por exemplo. Então, assim, aí se você estabeleceu tudo no Sora, você já perdeu. Se você estabeleceu tudo no Gemini, você já perdeu. Então, você precisa estabelecer as suas premissas e usar aquela ferramenta que é adequada para aquela. Mas se a ferramenta mudou, as premissas continuam as mesmas, né? E cada agência é única, porque a vantagem da IA é que ela consegue hiperpersonalizar as suas soluções. Então, não é uma coisa default para todas as agências. Cada agência, culturalmente, pelo negócio, pelo perfil de clientes, podem ter sua IA é, é, bem estabelecida e hiperpersonalizada. E eu acho que no curso que a gente tem oferecido aí, em parceria com a Templo, você pode experimentar com muito critério e um conhecimento prático o que é feito, como a plataforma funciona, para ver como aquilo ali é importante e te ajuda a resolver problemas da tua agência e o quanto aquilo ali também abre tua cabeça para novas soluções que às vezes não está ali, porque a coisa é muito rápida e muito dinâmica. Então, assim, o alicerce da inteligência artificial tem muito conteúdo, tem muita coisa. Uma possibilidade dessa da ABAP, de disponibilizar para todos os associados, uma plataforma como a Templo, um curso que você pode, que do estagiário ao CEO podem fazer sem custo adicional nenhum, você está alicerçando o conhecimento transversal sobre inteligência artificial dentro da sua agência. Então, quando você parte desse alinhamento desse apoio, né, da instrução de qualidade, qualquer passo para frente, com isso bem alicerçado, você não fica vulnerável às intempéries da inteligência artificial. Isso eu acho que é uma coisa muito bacana que a gente tem tido dentro da ABAP. Porque o desafio no final é transformar IA em resultado. Não é fazer release que, eu usei IA, né? Qual o resultado que tu gerou para o teu cliente, para o teu negócio, né? Para as pessoas que trabalham contigo. E aí, IA, pelo menos para mim, me ajuda muito a ganhar tempo. E quando eu ganho tempo, eu não perco dinheiro e consigo ser mais estratégico, porque eu tenho mais tempo para pensar. E acho que quando a gente usa essa filosofia para o nosso negócio, a gente consegue pegar aqueles talentos que têm uma competência enorme, mas às vezes está num processo burocrático repetitivo dentro da agência, onde se ele tivesse mais tempo para estar sentado, pensando, discutindo a ideia, mais coisas bacanas iria sair do papel. E aí, todo esse papo faz sentido para vocês? Tem dúvidas? Querem falar alguma coisa? Mari, eu acho que eu consegui chegar no tempo, né? Sim, Espero que eu obrigada. tenha conseguido chegar no tempo. A gente ainda tem alguns minutinhos. Obrigada, Anselmo. Obrigada por dividir primeiro levantar essas questões, né? Eu só comentando aqui rapidinho, acho que em Cannes eu ouvi bastante isso, que no começo estava todo mundo, usem AI, usem AI, usem AI. E aí os valores dos tokens começaram a chegar e todo mundo, não, calma, vamos usar AI, mas com parcimônia, né? Porque são ondas, né? Que a gente vai tentando seguir a história do FOMO, né? Sair correndo atrás de qualquer jeito, e se a gente não sai atrás de um jeito estruturado, medindo custo, medindo resultado, né? Acaba por ser. Não é nem custa dinheiro jogado fora, né? Que a gente não pode nem contar como se fosse um custo que a gente usou. Mas muito bacana, assim, acho que está muito, muito em linha o que está todo mundo passando agora.
né? São momentos da história aqui do AI que a gente está acompanhando ao vivo, on real time. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Eu queria reforçar também, né, o que o Anselmo falou sobre o curso de AI. Eu acho que vale a pena a gente também aprender a técnica. Tem muita coisa que pode ser feita, mas a gente se perde, né, com tantas opções que a gente tem. Então, acho que um curso é bom para guiar, para dar norte, né? O nosso guia também, acho que é muito bacana para a gente poder dar esse norte. O guia fala muito do que fazer hoje se você ainda não tem nada desenvolvido e se você tem X fatores desenvolvidos, o que você pode aplicar e te dar estágios de desenvolvimento, né? Para você analisar a sua agência, ver o estado, em que momento você está de desenvolvimento e até onde você pode chegar. A Marcela está perguntando aqui sobre a loja de agentes que você abriu na Paulista, você já testou? O que acha? Queria eu. Mas hoje eu faço, inclusive, eu faço vários negócios de teste com inteligência artificial, coisas paralelas, assim, tipo, além de criar agentes, eu crio muita gente, criei agora uma microsite para as eleições de jingles, né? Peguei lá, fiz um teste e tal para fazer MVP, porque também eu acho que a gente tem que aproveitar isso para empreender em coisas em coisas que nos ajudam a ganhar repertório, porque você testar na prática, você consegue discutir com um cliente que tem um e-commerce e que tem ali uma ou está transitando, está fazendo a transição para e-commerce ou para venda por WhatsApp, etc. Então, assim, O que a Marcela falou é que existe uma abriu. loja mesmo, É, Marcela? ela falou que abriu mesmo uma loja. Eu Não até vou conheci não. passar um link Ah, aqui. conheci não, Pronto, você conheci já tem não. que vir para São Paulo, Anselmo. Já. Meu Deus do céu, que onda. Pô, veja que negócio, né, sensacional, porque olha, eu falo isso assim, pô, quando você vê no outdoor, uma operadora de celular oferecendo, assine o plano X e ganhe o chat GPT grátis, é porque a tecnologia alcançou todas as classes sociais. Né? Quando o Nubank estabelece lá um pagamento e dá um desconto para o chat GPT, é escala, pô, é escala. Muito Meu doido. Deus do Também estava céu. vendo aqui a notícia. A pessoa vai lá e já sai com os agentes no seu celular ou notebook. Incrível, hein? Ótima dica. Para quem Pô, está. Mas é o que você falou, né? No começo da sua exposição. Hoje todo mundo usa, nem que seja um pouquinho, né? Mas às vezes a gente não tem o tempo, né, de desenvolver nós mesmos. Isso é uma boa solução. É, não sei, Anselmo, se você quer comentar mais alguma coisa, se a gente tem alguma eu perguntinha a queria, mais. vão liberar o microfone, porque Alexandre, que também está com a gente nesse papo de aula desde sempre, eu acho que ele tem uma experiência bem bacana. Se ele puder falar um pouquinho aí, antes de encerrar. Carol, se É, é, puder. Acho que já está, né? Liberado, só tirar o mudo aí. Ale, Oi, Anselmo. Oi, Mari. Estão me ouvindo bem? vamos Tamo. sim. Obrigada. Pessoal, que bom, obrigado. Primeiro, parabéns, Anselmo. Sempre uma reflexão bacana, boa, conteúdo inspirador. A tua energia, a tua eh, capacidade aí de acompanhar isso é incrível. É realmente, né? Exemplo assim que tu trouxe no começo, a velocidade está muito rápida mesmo dessas questões todas. Mas reforçando assim, né, alguns pontos, pessoal, também, né, que o Anselmo trouxe, realmente acho que um caminho sem volta. A gente precisa estruturar isso como uma oportunidade de negócio, entendendo que isso é um caminho para a transformação do modelo de negócio. Muitas questões ligadas à nossa indústria, né, a nossa dor assim por rentabilidade, né? Pensando e falando de negócio, eu acho que a IA traz uma oportunidade única para a gente poder enfrentar
essa questão de um jeito muito especial, diferente, como a gente nunca teve, talvez, uma solução e uma ferramenta perto para enfrentar, né, e resolver essa questão, evoluir isso, né? Com a implementação dessas soluções que vão nos vão nos fazer ter mais tempo para ser mais estratégicos, ser mais profundos, ser mais criativos, a gente desenvolver produtos, a gente entender, né, a dor e ser mais relevantes, né, com as entregas. Então, esse ponto, Anselmo, é, né, realmente muito bacana. A segunda questão, reforçando, né, gente, um movimento cultural. Não adianta. A transformação virá dessa evolução cultural das pessoas, pelas pessoas, por essa alfabetização. Façam quem ainda não fez o curso da Templo. É espetacular. A ABAP está trazendo uma oportunidade fantástica de permitir esse movimento de evolução coletiva, quando todo mundo se organiza para fazer esse curso, o curso está muito bem feito, a plataforma está excelente. Organize-se como empresa, organize-se como ciclo de rituais de formação conjunta, andar todo mundo numa mesma página, façam o curso, dediquem esse tempo. Isso vai influenciar a cultura e vai fazer uma evolução transformadora. Desculpa aí, mas terceiro, eu estou empolgado aqui com a tua agenda, Anselmo, e também só reforçando, é uma questão de liderança, da alta liderança, sim. A transformação não vai acontecer de baixo para cima, não vai acontecer dessas experiências isoladas como o Anselmo trouxe. É do líder, ou é do CEO, ou é, né, de uma organização que vai ter que trazer o critério, a infraestrutura, a governança, organizar tudo isso de um jeito muito claro, fazendo as escolhas e decisões. No final do dia, desse universo de opções, é uma questão de escolha, né? É uma questão de a gente decidir como fazer, criar essa infraestrutura e escalar isso operacionalmente. Não é fácil, mas precisa dessa liderança diária, gente, diária. Mesmo tendo governança e tendo isso, é uma conversa que precisa ter nova diariamente. E por último, terceiro, Anselmo, corroborando aí também com o teu conteúdo, para nós a diferenciação virá dessa capacidade de tornar tudo que é proprietário acelerado e construído através da camada agêntica, né? Modelo de método de trabalho, uma visão sobre como fazer uma entrega em todas as áreas. Então, a camada agêntica, para mim, diante desse contexto das LLMs e da inteligência artificial, é a grande oportunidade de diferenciação de fato. A gente ficar ancorado nas LLMs generativas, a gente normaliza, né? A gente se coloca igual a como todo mundo está nesse momento hoje fazendo, uma busca genérica em alguma dessas soluções. Isso está normalizando, gente. A gente está usando um jeito que está todo mundo fazendo e indo para o mesmo lugar. Então, como é que a gente diferencia? É realmente criando essa propriedade e criando os agentes proprietários que podem fazer de uma forma única que só a gente vai saber, né? Realmente definir esse padrão, esse critério, o método e esse jeitão de cada agência através desses agentes. Então, parabéns, Anselmo. É, Pessoal, quem está nessa jornada aí, siga em frente, não tenha dúvida, vai, acelera, dedica tempo, vai para frente e os resultados são excelentes. Nós estamos realmente também assim nessa jornada na Global, mas sobretudo também evoluindo com as pessoas e colhendo muitos resultados, muitos resultados. E olhem que interessante, Anselmo, nesse contexto aí também, né, da evolução. Ontem eu recebi oficialmente uma notificação, diríamos assim, de um cliente, dizendo: Bah, Alexandre, queria dizer aí, toma cuidado, as entregas estão vindo com muita cara de IA. Então também tem isso, né? A gente tem também, por outro lado, no momento em que a gente quer acelerar, implementar, a gente colhe todos os benefícios, o benefício da aceleração, o benefício da entrega de qualidade, assim como a gente também tem inúmeros feedbacks muito positivos, tem que ter o cuidado, tem que ter a governança. Alguma coisa não, né, escapou e é isso. Então, o dia a dia, esse novo modelo operacional, ele vai trazer esses desafios, né? E para encerrar, sobretudo, gente, é para mim a questão de como combinar o melhor do humano com o melhor da inteligência artificial. É a IA mais, né, os humanos. E para mim isso vai ser refletido na prática quando vocês começarem a redesenhar os workflows de trabalho interno. E isso virá um padrão, como o Anselmo falou. Qual vai ser o novo workflow da área de criação? Qual vai ser o novo workflow da área de atendimento?
qual vai ser o novo workflow da área de planejamento. O workflow significa aquele jeito de fazer hoje com as soluções e as ferramentas de IA, ou a gente ou alguma ferramenta. Quando nós estivermos redesenhando isso e tendo clareza, certamente a transformação vai acontecer. Obrigado aí, gente. E Desculpa. não, Obrigada, Ale. você é um mestre, e você está muito avançado nisso e é bom, porque acho que na discussão aqui desse fórum, né, assim, você vê que é uma coisa transversal. Então, assim, tem gente mais avançado, tem gente que está menos avançado, mas acho que só em estarem participando aqui, a gente tá trazendo esse tema, né, é algo que é relevante para todo mundo. E é mais simples, Do que parece. como eu falei, do que parece. Não é fácil, mas Não é é fácil. simples, né? Então, pô, você pode ter lá, pegar uma reunião, transcrever uma reunião, dizer como funciona o atendimento hoje aqui na agência. Bom, contem aí, à vontade. Transcreveu, depois pega ali, pega, transforma isso aqui no fluxo de trabalho. Transformou. Depois faz quais ferramentas, aonde é que eu posso implementar IA dentro desse fluxo? Não é IA simples, generativo, normal, para melhorar a qualidade e mitigar erros. Pronto. Você já sai dali com um documento que aí depois você vai Workflow. discutir se é viável, não é viável, se é bacana, não é bacana, se isso cabe dentro da sua cultura, não cabe dentro da sua cultura. Mas você já tem um raio-x que talvez você teria que contratar uma Big Four de consultoria do mundo, ia passar 6 meses, lhe entregar um documento, e quando você receber esse documento, você já mudou tanta coisa que você não conseguia nem implementar. Então, hoje em dia está aí na palma da mão da gente, mais barato, né, do que a gente pode imaginar. E Enfim, fazer, né, Anselmo, botar na prática, né? Fazer, entra, vai, faz, testa, não testa. sem medo. Gente se interessar pelo assunto, botar no dia a dia, insere no dia a dia isso. Essa transformação não acontece se não fizer parte do dia a dia, assim, né? Então também tem muito tema bom, tem como o Anselmo falou, muito conteúdo. Lê, se interessa, é gostoso, testa, chama alguém, vai influenciando, né? Mas obrigado, Anselmo. Mari, parabéns pela iniciativa da BAP. É um orgulho imenso fazer parte com vocês também dessa jornada nova, dessa capacidade que nós estamos juntos aí também promovendo de trazer, né, conteúdo, compartilhar, influenciar a evolução do mercado, né, para que a gente tenha, sem dúvida, uma indústria cada vez mais competitiva, mais sólida, mais forte, relevante. Obrigado, Mari. Parabéns, Anselmo. Um Obrigada, grande Ale. abraço. Obrigada a Valeu, vocês. pessoal. Acho que é importante a gente continuar conversando sobre isso exatamente para mudar a cabeça, a cultura de todos, né? Eu acho que a mudança começa por aí em qualquer tipo de empresa. E assim, como você falou, né? Eu acho que também tem uma coisa interessante que você falou que vem dos líderes e tal, e a gente tem tido casos interessantes aqui também de pessoas de baixo já muito adeptas a AI querendo fazer e a gente nomeando aquela pessoa como como se fosse O líder de transformação. O líder de aculturador, transformação. Isso, o líder exatamente. de transformação. Exato, é uma pessoa que Funciona, incentiva, funciona, exato, funciona. incentiva as Aqui a gente faz isso pessoas também. É um Eu disse, talento, isso é um talento, isso é aí um são pessoas talento. que valem ouro. Quem está fazendo isso vai se transformar numa pessoa relevante, melhor, certamente num lugar diferente. Logo vai estar numa liderança superior aí, funciona, concordo plenamente Acho que é bacana a gente e vim de identificar às todos os lados, vezes né? e é dar o o mérito, ganha-ganha. sabe? E dar a chancela, ó, você vai ser o cara que. E aí a pessoa começa a vir também com ideias de baixo para cima, super bacana. E que é um ganha-ganha, que eu sempre falo isso em todo lugar. A gente é empresa de serviço. E o serviço é a gente. É a gente, é o cérebro da gente. Então, assim, se tu implementa algo bacana na agência, e tu estás aprendendo, tá tendo oportunidade, isso não vai ficar só para a agência, isso vai contigo para onde tu for. Então, ter a oportunidade de fazer isso é a coisa que todo mundo ganha, porque se tu faz o melhor entre as soluções inéditas sobre IA para a agência, é mais fácil ser promovido e ser reconhecido do que tu perder emprego para IA. Já é um ponto. E outra, tudo isso que tu está fazendo, tu já está fazendo um beta para tu mesmo, porque esse conhecimento de implementação de agente, de criar um agente, de criar melhoria de prompt e tal, isso vai com você para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, assim, não tem perda, assim, não é, eu me esforcei tanto por essa empresa, por esse negócio,
e depois sair, teve um layoff. Tá? Não, você vai levar esse seu conhecimento para onde você for, pô. Isso é para a vida, né? Muito bacana. Ótimo. Bom, Obrigado, pessoal, então. Vamos encerrar, né? acho que vamos encerrando por aqui. Obrigada pela presença de todos. Ale, Anselmo, vocês são as nossas também forças motrizes aqui de AI na ABAP. Muito obrigada. E, pessoal, fiquem sempre atentos, a gente está movendo. Próxima novidade aí é um lançamento de um comitê de AI. Estou já fazendo aqui um spoiler dos nossos próximos passos. Então, estamos aqui nos movendo para sustentar aí esse mercado e apoiar as agências nesse desenvolvimento. Contem com a gente. Valeu. Pessoal, obrigada, viu?